Olá, boa noite. Boa noite. A solidariedade de Francisco. Papa manifesta proximidade ao Brasil atingido por inundações. Na Terra Santa, a celebração que recorda o primeiro milagre de Jesus. Estados decidem encerrar congelamento de ICMS de combustíveis. Projeto pretende reduzir acidentes entre os motociclistas na região da Avenida 23 de Maio, em São Paulo. Itens da lista de material escolar estão mais caros e aumento pode chegar a 30%. Aqui em São Paulo, o PROCON começou a fiscalizar preço de testes de Covid. Fazer concurso para conquistar o emprego. 2022 deve ter vagas disponíveis por todo o país para todos os níveis de escolaridade. E o resumo de como foi o acampamento Revolução Jesus na Canção Nova. O Papa Francisco expressou sua solidariedade aos brasileiros que sofreram nas últimas semanas com as fortes chuvas. O apelo foi feito ontem durante o Ângelus. Durante a meditação, o Santo Padre falou dos diversos momentos em que Jesus nos dá sinal do seu amor em nossas vidas. Após a oração mariana deste domingo, o Papa Francisco lembrou aqueles que perderam a vida nas enchentes causadas pelas fortes chuvas que desde o início do mês de dezembro têm atingido vários estados do Brasil, especialmente Bahia e Minas Gerais. O Santo Padre afirmou manifestar sua proximidade às pessoas afetadas pelas fortes chuvas e inundações e rezar em particular pelas vítimas e suas famílias e por aqueles que perderam suas casas. E pediu que Deus ajude os esforços daqueles que estão prestando socorro. Que Deus sostenga o empenho de quantos estão portando socorro. Já na meditação, o Papa comentou o evangelho que narra o milagre realizado nas bodas de Caná. Destacou que com este milagre, Jesus deu início à sua vida pública e despertou nos discípulos a fé. E explicou que foi um sinal, ou seja, um indício que revelou o amor de Deus. Jesus ensina algo do amor do Pai, que é sempre próximo, terno e compassivo. Francisco ressaltou ainda que tudo acontece com muita discrição. Maria percebe que está faltando vinho, fala com Jesus, que pede aos servos que encham as talhas. Os discípulos percebem esse jeito de agir de Jesus, o seu serviço escondido. O pontífice afirmou que Jesus não pede atenção para si, tanto que os elogios para o vinho foram feitos aos noivos. Outro ponto destacado deste evangelho é que Jesus não iniciou sua vida com uma cura extraordinária, mas com um gesto que atendia a uma necessidade simples e concreta de pessoas comuns. Por fim, o Santo Padre sugeriu um exercício: procurar em nossas memórias os sinais que o Senhor realizou em nossa vida, para nos mostrar que Ele nos ama. Citou como exemplo um momento difícil em que fomos tocados pela sua ternura. Nas saudações finais, o Papa também lembrou que esta é a semana de oração pela unidade dos cristãos, celebração que no Brasil acontece entre a Ascensão e Pentecostes. E pediu que durante essa semana ofereçamos nossas fadigas e nossos sofrimentos pela unidade dos cristãos. Como tradição, nessa manhã, o Papa Francisco recebeu no Vaticano uma delegação ecumênica da Finlândia, por ocasião da festa de Santo Henrique, a ser celebrada no dia 19 de janeiro. O Papa agradeceu pela visita, que afirmou já ser um grande sinal do forte desejo de caminhar junto. Ainda nessa edição, vamos mostrar como foi a celebração da festa de Caná na Terra Santa. Olha aí, de Roma a gente vai para Brasília, onde está Rodrigo Salles, que traz, entre outras informações, notícias sobre o ICMS, sobre combustíveis e os concursos públicos. Vamos lá, boa noite, Rodrigo. Boa noite a vocês aí no estúdio e a todos que nos acompanham no Canção Nova Notícias. Após alguns anos em baixa devido à pandemia da Covid-19 e à contenção das contas públicas, 2022 terá muitos concursos públicos, podendo somar vagas disponíveis por todo o país e para todos os níveis de escolaridade. Quem estuda para concurso sabe, são muitos desafios enfrentados para alcançar a tão sonhada vaga. É preciso esforço, horas dedicadas aos livros, pesquisa
e muita persistência. E uma das realidades que os concurseiros do Brasil se depararam nos anos de 2020 e 2021 foi o cancelamento das provas. Em decorrência da pandemia, seleções que estavam em andamento foram adiadas. Já aquelas que estavam previstas não tiveram seus editais publicados. Para aqueles que estavam em listas de aprovados de certames realizados anteriormente da pandemia, teve um certo ponto positivo, porque houve a suspensão do prazo de validade desses certames. Então, os órgãos conseguiram chamar muitas pessoas, conseguiram dar prosseguimento nas nomeações, porque tinham pessoas aprovadas. Mas esse cenário pode mudar. 2022 promete ser o contrário dos anos anteriores, recheado de provas. Para se ter uma ideia, quase 240 mil vagas já estão abertas. E por isso, tem muita gente de olho se preparando para ingressar no setor público. Com certeza a concorrência vai aumentar, porque as pessoas foram surpreendidas por essa pandemia, muitas pessoas perderam o emprego. Então, o interesse na estabilidade que o concurso público proporciona só aumentou. São concursos nas mais diversas áreas e esferas. Esse ano de 2022, você vai observar editais como CGU, TCU, Receita Federal com expectativa extremamente alta, vários tribunais, área policial, várias polícias civis do Brasil todo realizando concurso. O especialista explica o motivo de tanta expectativa. É justamente a questão eleitoral, a gente tem observado aí muitos estados e mesmo o governo federal realizando concursos também como uma forma aí de ajudar e fazer com que o estado possa se capacitar ainda mais. 2022, na minha visão, vai ser um dos melhores anos de concursos públicos dos últimos tempos. Por maioria de votos, os governos estaduais decidiram encerrar o congelamento do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre os Combustíveis, que vigorava desde novembro. A informação foi divulgada pelo Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, o CONCEFAZ. A repórter Camila Castro tem mais informações. Segundo o Comitê Nacional dos Secretários Estaduais de Fazenda, o descongelamento do ICMS foi decidido após a Petrobras elevar o preço dos combustíveis nas refinarias na semana passada. O governo federal quer que o ICMS seja cobrado por um preço fixo por litro, como ocorre com os tributos federais. Os governadores consideram o projeto paliativo e defendem a criação de um fundo de estabilização dos preços dos combustíveis. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, afirmou que pretende pautar o projeto que altera o cálculo da cobrança do imposto sobre combustíveis ainda em fevereiro e que vai submeter o assunto para discussão no Colégio de Líderes no início do próximo mês em busca de consenso. A afirmação acontece depois que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse em várias redes sociais no domingo que cobranças por parte dos governadores de soluções para o ICMS devem ser dirigidas ao Senado. Camila Castro para o Canção Nova Notícias. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Voltamos com vocês. Obrigado, Rodrigo. Olha, quem tem filhos na escola tem um gasto a mais nesse período com a compra do material. E esse ano a lista sairá mais cara. De acordo com a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares, o aumento pode chegar a 30%, Yara. E atenção, porque algumas dicas podem ajudar na hora de ir às compras. Com a volta das aulas presenciais neste ano, o setor de papelaria já comemora as vendas aquecidas. A gente já tem percebido muitos pais, famílias vindo buscar o material escolar. Agora já está aumentando o movimento. Os pais já estão procurando as papelarias para fazer compras. Mas essa expectativa vem acompanhada de cautela. Segundo a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares, praticamente todos os itens da lista sofreram reajustes. Os reajustes eles variaram bastante, variam entre 15% a 30%. Né? E a principal razão, os principais motivos para esses reajustes, para os itens fabricados no Brasil, itens nacionais, são os aumentos de custo que a indústria teve em 2021. Para os itens importados, os principais componentes para os reajustes de preço, eles são a variação
da taxa do dólar. Por isso, muitas famílias estão buscando estratégias na hora de ir às compras. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, há grupos de mães que se uniram para comprar o material escolar em uma mesma papelaria e assim conseguir melhores condições de pagamento. Quando a gente leva muitas pessoas para o mesmo lugar, a gente consegue prazo, a gente consegue desconto. Há ainda os grupos de desapegos, que vendem ou trocam materiais dos anos anteriores. Às vezes o meu filho, ele está saindo da 6ª série de um colégio e tem o filho de uma mãe entrando. Então, em vez de você comprar um livro novo, um uniforme novo, você compra um seminovo. Os pais vão trazer os livros do ano anterior e vai abater nos livros dessa série desse ano agora, de 2022. E tem aquele hábito que nunca sai de moda, pechinchar. Busco o preço, né, um pouco de qualidade e é mais a preço mesmo. Para quem fica na dúvida se é melhor comprar agora ou no início das aulas, a orientação é adquirir os itens com antecedência. O comprar tudo de uma vez é melhor porque dá mais poder de negociação para o pai. Então, ao ele chegar com a lista numa determinada loja, numa papelaria e montar a lista, muitas vezes ele consegue negociar descontos maiores do que se ele estiver comprando apenas 1 ou 2 itens. Estamos de volta com notícia internacional. O Fórum Econômico Mundial de Davos está ocorrendo novamente online por causa da pandemia de coronavírus. O discurso de abertura foi feito pelo presidente chinês Xi Jinping, que se mostrou confiante no desenvolvimento econômico de seu país e pediu que a mentalidade de Guerra Fria seja deixada de lado entre as grandes potências, pois a história, segundo ele, mostra que confrontos assim têm efeitos catastróficos. Já o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, alertou novamente para a necessidade de se vacinar contra a Covid o maior número de pessoas possível. Pediu reformas no sistema financeiro global e ação climática nos países em desenvolvimento. Em outro discurso, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, afirmou que é preciso unidade, abre aspas. Os países precisam se ajudar mutuamente. Este é o único caminho para um futuro melhor, fecha aspas. Após a erupção de vulcão marinho, habitantes de Tonga estão isolados do resto do mundo. Pelo menos 3 pessoas morreram por causa de um tsunami provocado pelas erupções deste fim de semana. Imagens de satélite capturaram a erupção de um vulcão marinho em Tonga. A explosão lançou nuvens de fumaça a 19 quilômetros acima do nível do mar. O céu ficou escuro por causa das cinzas. As erupções geraram alertas de tsunami em todo o Pacífico. Estados Unidos e Japão pediram às pessoas que ficassem longe das praias. No Peru, 2 mulheres morreram afogadas no litoral norte do país. O governo fechou portos e interditou as praias. Na Austrália, o alerta de tsunami também fechou as praias em Nova Gales do Sul. Em Tonga, as autoridades confirmaram a morte de Angela Glover, ligada a uma ONG de proteção animal no país. Nova Zelândia e Austrália enviaram ajuda humanitária para a ilha, onde a população está totalmente isolada. Situação, E nos Estados Unidos, as nevascas provocaram a suspensão de voos e a interrupção de energia elétrica em mais de 200 mil casas. Os detalhes com nossa correspondente em Nova York, Priscila Rodrigues. Várias cidades dos Estados Unidos amanheceram em alerta climático neste feriado de Martin Luther King. Neve, gelo e fortes ventos no leste dos Estados Unidos paralisaram o tráfego, suspenderam voos e interromperam o fornecimento de energia em mais de 130 mil casas. Os estados mais afetados pela neve foram Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia, Geórgia e Pensilvânia. Aqui em Nova York, o frio é intenso, com rajadas de vento de até 60 km por hora e chuvas fortes causaram inundações em diversas áreas. As temperaturas abaixo de zero continuarão até quarta-feira na região Nordeste, enquanto partes do Sul e do Meio Atlântico, as temperaturas voltam a subir amanhã. Mas o frio intenso continua e mais neve está prevista para o próximo final de semana. De Nova York, Priscila Rodrigues para o Canção Nova Notícias. E agora vamos à previsão do tempo. Para quem estava esperando por ele, o sol vai brilhar em todo o país nessa segunda quinzena de janeiro. As pancadas de chuva serão mais isoladas no decorrer da tarde.
No norte e nordeste, as chuvas fortes e temporais cessam. O sol volta a aparecer entre nuvens em mais áreas das regiões, com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento. Chuva mais intensa na faixa litorânea, do Maranhão à Paraíba. A chuva forte permanece sobre o Mato Grosso. A circulação de ventos por todo o centro-oeste mantém a estabilidade, porém as áreas de sol se expandem acompanhadas de pancadas de chuva. Após dias com temperaturas acima da média na região sul do Brasil, principalmente sobre o Rio Grande do Sul, o calor vai dar uma trégua com a chegada das pancadas de chuva. Mas os cuidados ainda serão necessários, pois mesmo com a chuva, as máximas continuarão elevadas nos próximos dias, mantendo então o tempo quente e abafado nos 3 estados. As máximas variam entre 17 e 29 graus em Curitiba, 22 e 30 em Florianópolis e 23 e 33 em Porto Alegre. Nos demais dias da semana, os gaúchos ainda sentirão calor, máximas de 34 graus na quarta e quinta-feira e na sexta-feira, calor intenso de 37 graus. O destaque desta vez é para a nossa região. Aqui no Sudeste, o clima típico do verão vai prevalecer. Sol, calor e pancadas de chuva no fim da tarde, em São Paulo e no Rio de Janeiro. As temperaturas estarão elevadas principalmente na capital paulista, com máxima de 32 graus. E na capital fluminense, máxima de 38 graus. Em Minas, Belo Horizonte marca mínima de 19 e máxima de 31 graus. E Vitória, mínima de 23 e máxima de 31 graus. Reinaldo? Pois é, Yara, e agora vamos juntos a São Paulo com o Rodrigo Luiz, que está de volta das férias, espero que tenha descansado bastante e traz informações para nós. Rodrigo, boa noite, seja bem-vindo de volta, meu amigo. Boa noite, Reinaldo, boa noite, Yara, boa noite a todos. Obrigado pelas boas-vindas, espero que também esteja tudo bem com vocês. E olha, a gente vem com notícia aqui de São Paulo, ao vivo, né? Olha, por causa da alta do preço dos testes de Covid, o Procon de São Paulo deu início hoje a uma força-tarefa para fiscalizar preços abusivos. Os detalhes com o repórter Sidney Fernandes. As farmácias de todo o país registraram recorde de atendimentos neste início de ano. Do dia 3 a 9 de janeiro, foram 482 mil atendimentos, sendo 145 mil diagnósticos positivos para a Covid-19. O volume é 3 vezes maior do que o registrado em novembro. Por causa dessa procura elevada, o Procon da capital paulista informou que tem recebido denúncias de cobranças abusivas para a realização do teste de Covid em farmácias e laboratórios. Segundo o órgão, há indícios de que as empresas elevaram os preços em até 300%. Hoje, o Procon começou a fiscalizar 100 laboratórios no estado de São Paulo. As empresas notificadas terão de apresentar notas fiscais de prestação de serviços entre novembro e janeiro, que confirme os valores pagos pelos consumidores para a realização de exames. Além disso, também serão necessários os cupons fiscais da compra de insumos para a realização dos testes. De acordo com o Procon, a partir da análise desses documentos, será possível estabelecer se houve aumentos abusivos. De São Paulo, Sidney Fernandes, para o Canção Nova Notícias. E o período de carnaval este ano vai ser entre os dias 25 de fevereiro e 1º de março, mas novamente não deve acontecer conforme os brasileiros estão acostumados. Várias capitais decidiram cancelar o evento nas ruas. O repórter Cleverton Macedo tem mais detalhes. As prefeituras do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e também Recife já decidiram. Não vai ter festa de carnaval nas ruas dessas capitais. O motivo principal é a expansão da variante Ômicron em todo o país. As autoridades sanitárias avaliam que, se nenhum bloqueio acontecer agora para evitar grandes aglomerações nesse mês de janeiro, dificilmente será possível conter uma nova onda da Covid-19 no Brasil. Aqui na capital sergipana, Aracaju, também a prefeitura decidiu cancelar todas as manifestações de festa de rua. A maior festa era a festa dos rasgadinhos, que
traziam mais de 100 mil pessoas por dia. Está cancelada essa festa. Agora, nós temos outras cidades que tradicionalmente têm festa de carnaval aqui em Sergipe. Essas festas ainda não estão canceladas e quem vai decidir, quem vai bater o martelo é o governo do estado. Inclusive, uma reunião já está prevista acontecer no dia 27 de janeiro com o comitê que está avaliando esse momento de pandemia. Informou de Aracaju para o Canção Nova Notícias, Cleverton Macedo. Pois bem, nós estamos de volta e vamos já em nova conexão com Rodrigo Salles, que está na capital federal, Brasília. Rodrigo, contigo. Estamos de volta com mais informações. Depois de 4 meses de queda, o índice de atividade econômica, considerando a prévia do Produto Interno Bruto do país, cresceu 0,69% em novembro. Para este ano, a projeção do mercado financeiro em relação ao PIB também é de um ligeiro crescimento, 0,28% para 0,29%. O PIB é o indicador econômico mais importante de qualquer país. Ele representa o valor de todos os bens e serviços e serve como um medidor de atividade econômica. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central. E agora uma novidade para os motoristas. A carteira de habilitação vai ganhar uma cara nova. A proposta é alinhar a CNH brasileira com os padrões internacionais, além da inclusão de recursos que aumentem a segurança, evitando assim falsificações. Os brasileiros vão receber um novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação. A versão foi aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito e começará a ser emitida a partir de junho. A substituição do novo padrão será para condutores que renovarem a CNH ou para quem tirar a primeira habilitação. Essencialmente, a mudança tem o objetivo de adaptar a carteira brasileira ao padrão internacional, além de acrescentar dispositivos de segurança contra fraudes. Dentre as modificações está a utilização de uma tinta fluorescente, como também holograma e a inclusão da cor amarela. O modelo trará uma tabela para identificar os tipos de veículos que o condutor está apto a dirigir, assim como possíveis restrições médicas. A nova CNH acrescentará também o código usado em passaportes e manterá o QR Code já disponível nos documentos emitidos a partir de 2017. A resolução do CONTRAN prevê que o documento seja emitido no formato físico e digital. Vale destacar que, mesmo com a alteração do documento, não muda a validade que passou a vigorar no ano passado. São 10 anos para motoristas com idade inferior a 50 anos, 5 para cidadãos de 50 a 69 anos e 3 para condutores com 70 anos ou mais. Uma última informação, o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, abriu hoje uma investigação para apurar se houve abuso da Petrobras nos recentes aumentos do preço do combustível. A empresa deve ser intimada a prestar esclarecimentos. A gente segue acompanhando. Uma boa noite a vocês, amanhã a gente se encontra. Obrigado, Rodrigo. Boa noite para você aí em Brasília. Vamos uma vez mais agora com a participação de Rodrigo Luiz, direto da capital paulista. Rodrigo, contigo. É isso aí, olha, Reinaldo, quem costuma andar pela Avenida 23 de Maio em São Paulo já deve ter visto lá um novo pontilhado. É o início do desenho da faixa azul, destinada para quem conduz motos. O objetivo é reduzir o número de acidentes entre os motociclistas na região. A nossa reportagem foi entender como esse projeto vai funcionar. Carros, motos, ônibus, todos lotam a mais agitada cidade do Brasil. Diante de tantos meios necessários para a locomoção, tem também o perigo. Ultrapassagens arriscadas e colisões que podem resultar em graves acidentes, principalmente envolvendo aqueles que correm contra o tempo para garantir o trabalho com agilidade, os motociclistas. A pedido do Sindicato dos Motociclistas e também para tentar amenizar os acidentes, a Prefeitura de São Paulo lança um projeto teste. A faixa azul será um corredor para motos, instalado em uma das principais avenidas da cidade, a 23 de Maio. Basicamente, a decisão vem de uma preocupação com o aumento no número de mortes
de motociclistas na cidade de São Paulo. Esse número vem aumentando na média de 16% ao ano nos últimos 2 anos. Ao contrário da faixa exclusiva para motos, que foi desenhada em 2006 na Avenida Sumaré e não foi bem sucedida, a faixa azul da 23 de maio não é exclusiva e está onde os motociclistas já costumam trafegar. O local que a moto trafega não tem pedestre, não tem cruzamento, não tem conflito de conversão, então, e não tem característica de exclusividade. É só mesmo para alertar e sinalizar e trazer mais segurança, falando que a gente estamos passando por ali, porque hoje a gente já usa essa faixa. Em outros estados, a implantação da faixa de motos é uma realidade. No Rio de Janeiro, alguns locais já têm a faixa exclusiva para os motociclistas. Em São Paulo, o teste feito na 23 de maio será decisivo para a implantação da faixa azul em outras vias da cidade. E assim diminuir os acidentes entre os motociclistas, que só no último ano foram 300 fatais. Mas claro que essas regras só funcionarão na prática, com respeito no trânsito. Estamos pedindo e conscientizando os nossos motofretistas, né, os nossos associados, a usar com responsabilidade, usar com cautela, porque vai ser bem sinalizada. Então a gente acredita que vai dar certo. E antes de encerrar nossa participação e ainda falando do trânsito, gostaria de lembrar a todos os motoristas que voltou a valer o rodízio de veículos no centro expandido da cidade de São Paulo. Esse rodízio estava suspenso desde 20 de dezembro por conta das festas de fim de ano e das férias escolares. Reinaldo, Yara. Em Caná da Galileia, na Terra Santa, foi celebrada a festa do primeiro milagre de Jesus. Cerca de 10 quilômetros de Nazaré, na Terra Santa, está Caná, também chamada de Kafar Cana, que em árabe significa Vila de Caná. Esta localidade é citada na Bíblia como lugar do primeiro milagre de Jesus, que a pedido da sua mãe transformou a água em vinho nas bodas de um casamento. Aqui está o santuário do primeiro milagre de Jesus, cuidado pelos franciscanos, que estão presentes em Caná há 3 séculos. Sob a igreja principal que está atrás de mim, temos também, como a arqueologia cristã explica, os restos de uma igreja bizantina. Segundo o Evangelho de João, nas bodas, Maria, ao perceber que o vinho tinha acabado, disse a Jesus: "Eles já não têm vinho." Respondeu-lhe Jesus: "Mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou." Disse então sua mãe aos serventes: "Fazei o que ele vos disser." Ora, achava-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: "Enchei as talhas de água." Eles encheram-nas até em cima. "Tirai agora", disse-lhes Jesus, "e levai ao chefe dos serventes", que ao experimentar, aprovou o vinho. De acordo com o evangelista, esse foi o primeiro milagre de Jesus, realizou em Caná da Galileia. Nesse tempo de pandemia, penso que a mensagem de Caná é que os sofrimentos e dificuldades que experimentamos nos purificam. E essa água purificada nos leva à alegria, àquela verdadeira alegria, aquela alegria do novo vinho. Esse é o testemunho que os cristãos de Caná dão e o testemunho que nós, como cristãos, damos nesta celebração. A missa solene foi presidida pelo vigário da custódia da Terra Santa, Frei Dobromir Yastal. É uma grande festa, mas é também, podemos dizer, a terceira Epifania que celebramos. A primeira celebramos em Belém, quando Jesus se manifestou às nações. A segunda, celebramos nas margens do Jordão, onde o Pai manifestou Jesus como seu Filho e como servo redentor. E então, em Caná, Jesus manifesta sua presença no meio da comunidade e de sua presença vem o presente do novo vinho. Celebrando bodas de prata, este casal renovou os votos matrimoniais. Hoje é muito especial, muito bom, muito espiritual para mim e espero que Jesus Cristo e a Virgem Maria fiquem conosco pelo resto de nossa vida. E nós viemos aqui para rezar com a comunidade de Caná, receber a bênção do Senhor diretamente do local onde Ele abençoou e fez o seu primeiro milagre. Comemorar a festa de Caná é celebrar o primeiro de tantos milagres que Cristo continua a realizar na humanidade.
As notícias da Terra de Jesus, do Papa e da Igreja no Brasil são transmitidas todos os dias a milhões de pessoas. Levam esperança e dão sentido à vida. Esse trabalho de evangelização só é possível porque você contribui com esta obra. Estamos com 44% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de janeiro. Acesse clube.cançãonova.com e escolha a melhor forma de fazer a sua doação. Obrigada por seu comprometimento com a Canção Nova. A Juventude Católica do Brasil se reencontrou nos últimos 4 dias em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. O acampamento Revolução Jesus, promovido pela Canção Nova, reuniu inúmeras pessoas dispostas a viver uma grande transformação de vida. Metamorfose, ato de transformação. Para atingir a plena mudança é preciso coragem. E o primeiro passo já foi dado pela Ana Paula, que mesmo sozinha veio para a Canção Nova. Senti no coração que eu vim para vim sozinha, com a cara e com a coragem. Mas assim, está sendo muito gratificante, muito abençoado. Meu objetivo, meu sonho é sempre falar de Deus, mostrar as pessoas olharem para mim e ver Deus. A inspiração para o acampamento Revolução Jesus deste ano surgiu a partir de uma prática do Monsenhor Jonas. Ele se reunia com jovens para ensiná-los sobre o processo de metamorfose. Anos depois, mais e mais pessoas continuam dispostas a se abrirem à ação do Espírito Santo. Às vezes a gente quer pular os processos, quer pular as etapas. E eles falaram, né? É um processo, é uma procissão, é uma caminhada, passo a passo por dia. É ter a paciência, né? É a virtude da paciência e confiar em Deus que está tudo nas mãos dele e ele faz. A Canção Nova, como você sabe, é um lugar onde transformam-se vidas. Uma dessas transformações aconteceu na família da Roseli, que há 17 anos vem aqui ao Revolução Jesus e organiza caravanas de São Paulo com destino à Cachoeira Paulista. A metamorfose que hoje estamos refletindo neste acampamento já é realidade lá em São Paulo, na casa deles. E agora também com a família espiritual. Eu costumo dizer assim que eu não sonhei e não planejei essa caravana. Foi um sonho de Deus. Como o Peter tem dito nesses dias, o Revolução Jesus, né? Tem um sentido e tem um propósito. E é por isso que continua. E as experiências vividas na Chácara de Santa Cruz em breve poderão se tornar capítulos de um livro. Comecei a escrever no caderno os testemunhos de tantos momentos inesquecíveis que nós vivemos aqui. E aí eu comecei escrevendo assim, né? Desse jeito, Canção Nova. E Caravana João Paulo II, Histórias de Amor. Quando as pessoas vêm para a Canção Nova, elas já vêm com muitas expectativas, muitas. E aí as pessoas vêm aqui para pagar para ver, viu? Uma das histórias desta obra já começou a ser escrita, a da Márcia, que teve os sonhos devolvidos pelo processo da metamorfose. Há uns meses atrás eu realmente estava bem desanimada, depressão, enfim. E estar aqui hoje me fez sonhar novamente, me fez fortalecer, me deu essa força de não desistir. Sejamos nós também uma nova criatura vivendo o novo de Deus, com coragem para experimentar esta transformação. Quanta coisa bonita não deve ter acontecido no coração dos participantes, das pessoas que estiveram aqui na Canção Nova. Que bonito ouvir esses depoimentos. Olha, as reportagens que você acompanhou neste telejornal já estão disponíveis na internet. Vá lá, acesse noticias.cançãonova.com. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Dentro de instantes tem a transmissão da celebração eucarística da terceira noite do Terço de Jericó da Canção Nova em São Paulo. A Santa Missa acontece na Catedral Nossa Senhora do Líbano, no bairro Liberdade. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite a você. Boa noite e até amanhã.